E olha, alguma coisa que incomoda o meu coração, que me preocupa e que eu quero tentar clarear um pouco a sua mente, abrir os seus olhos para esse problema que é o alcoolismo. A pergunta é, alcoolismo é genético? Quem responde a essa pergunta é o Dr. Ciro Martinhago, que é médico geneticista, tem mais de 20 cursos na formação complementar aqui no Brasil e no exterior, 25 artigos publicados. Ele é diretor da medicina genética do laboratório RDO e realmente é a pessoa indicada para conversar com a gente, esclarecer e responder essa pergunta. Alcoolismo é genético? Dr. Ciro, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Vamos eu que sentar agradeço. para conversar? Vamos. Você sabe que esse é um tema que me preocupa porque eu tenho visto, infelizmente, cada dia mais, os jovens cada vez mais novos consumindo álcool, como se eles pudessem, né? Às vezes eu passeio pelo meu condomínio e vejo gente novinha com uma garrafa de bebida na mão. Pois é, existe essa tendência familiar, né? Isso é uma grande verdade. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro sempre quando a gente fala sobre genética é que quando a gente fala uma doença genética em si, não necessariamente é uma doença herdada. Tá? No caso do alcoolismo, especificamente, a gente diz que o alcoolismo é uma doença multifatorial. Quer dizer, existe o componente genético, e muitas das vezes muito forte, né? E também o componente ambiental, óbvio, né? Um indivíduo que tem dentro da família, indivíduos alcoólatras, em si, tem uma tendência maior. A carga genética em relação a isso é um dos pais, seja o alcoólatra mesmo, que a gente diz que é o dependente, né? A chance de vir a ter um filho vai entre 25% a 50% com também seja o alcoólatra, o dependente do álcool em si. Nossa, então é um índice alto, É um índice alto. É perigoso. Agora, é só pai ou, por exemplo, um parentesco um pouquinho mais distante, como um avô, pode gerar uma característica genética num indivíduo? Pode, menos. O que eu costumo dizer é o seguinte, esses estudos foram feitos, por exemplo, em gêmeos, que são idênticos, para ver se os dois gêmeos, por exemplo, têm a mesma tendência. Foi feito, por exemplo, em crianças adotadas. Quer dizer, você tira aquela criança do ambiente onde existe o alcoolismo e leva essa criança para um bom ambiente, uma outra família. E mostrou-se também que, dependendo, a carga genética fala mais alto. Essas crianças se tornam alcoólatras, mesmo em boas famílias. Agora, presta atenção, eu estava até conversando com o Dr. Ciro antes de entrar no ar. Torna-se alcoólatra porque tem essa predisposição, então tem essa doença, porque o alcoolismo é uma doença, mas não necessariamente vai beber. Daí eu acho que vale muito a pena, na época que a gente consegue controlar a conduta dos pais em relação a esses filhos, né? Claro. A colocação de limites. É claro. Eu acho que o grande problema hoje, acredito, no Brasil em si, é a venda de bebida alcoólica para os menores, né? Isso, óbvio, vamos dizer assim, é um início já muito precoce. E é óbvio que o menor não tem a cabeça, a consciência de saber driblar isso, né? A que ponto isso está atrapalhando a minha vida, a que ponto isso não está. Agora, de qualquer jeito, essa venda de bebida alcoólica para menor também ela é bem relativa, porque hoje um menor que bebe, ele já tem um grupinho que vai dos 12 aos 18 anos. E aí o amiguinho de 18 pode comprar bebida e leva essa bebida para o grupo todo, né? Eu acho que o importante é o limite em casa. É claro. Né? Colocação de valores em casa. É claro. É um problema social grave, principalmente em famílias de nível socioeconômico mais baixo, né? A gente vê isso, a frequência é muito maior. E, como eu te falei, também depende do convívio social, né? Quer dizer, a roda de amigos, a roda social em si, né? Se os amigos têm essa tendência, automaticamente, quer dizer, se você se enturma com eles, você vai também se tornar, não necessariamente um alcoólatra. É importante salientar que existe um indivíduo que bebe demais, né? Por motivos pessoais, seja lá o que for, e um indivíduo que é dependente. Esse dependente, como a gente havia comentado anteriormente, ele fatalmente ele vai ter a predisposição e ele vai ser alcoólatra. Como evitar? Não ter o contato com o álcool. Uma vez tendo, ele vai ser o indivíduo que é dependente. E olha como a carga genética é importante. Estudos em determinados países mostram que dependendo do gene que você recebe, você tem 600% mais chance de ser alcoólatra do que a população geral. Então, a carga genética realmente é importante. Mas, óbvio, o indivíduo não se torna alcoólatra, né, se ele não tem o contato com o álcool. Então, eu acho que é importante, você que está assistindo o programa, que de repente tem um marido que é alcoólatra, ou um pai que era alcoólatra, que é alcoólatra, você ficar atento a esses sinais e saber que existe uma carga genética, uma probabilidade grande no seu filho
para adquirir essa mesma dependência, né? Porque ele tem lá já a probabilidade de ser um alcoólatra, de desenvolver a doença. Então, aquela brincadeira, sabe, do tipo, filho, prova aqui, ó, só uma cervejinha. Não, corta, não deixa. Tem que realmente colocar uma barreira aí, né? E, óbvio, o primeiro passo sempre, né, na área médica em si, para o alcoólatra em si, é ele se dar conta disso e ele procurar ajuda, né? Porque a gente vê esses casos de insucesso, né, de tratamento do alcoolismo em si, o que os indivíduos não querem. Quer dizer, a família leva para a clínica, então volta para o ambiente, ele vai voltar com aquilo. Então, quer dizer, esses pais que veem essa tendência na família, eles devem evitar, no ambiente social, pelo menos o familiar, né, que se tenha a bebida alcoólica na mesa. Agora, você falou uma coisa muito interessante, aliás, é bom você prestar atenção nisso. Você que, de repente, bebe socialmente, mas percebe que está bebendo demais, né? É uma festinha hoje, é outra amanhã, é outra depois. E aí você tem uma história genética, tem alguém na sua família que foi ou que é alcoólatra. Atenção, procure ajuda, porque você tem chances de desenvolver essa dependência, porque você tem o gene da doença. Isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Como eu falei, é multifatorial, vai depender, óbvio, né, de fatores na vida dessa pessoa. Mas a carga genética, infelizmente, ele vai receber e a tendência dele vai ser grande. Agora, e a pessoa que bebe muito, né? Ela tem uma probabilidade de desenvolver uma mutação genética, no caso? A minha opinião pessoal, isso não está escrito, né? É que esse indivíduo que bebe, tem essa tendência a beber muito, às vezes ele para, às vezes ele não bebe mais, quer dizer, são momentos na vida, de uma forma geral. Eu costumo dizer que o indivíduo que é dependente, o alcoólatra dependente, ele é ou não é? Não vai desenvolver a doença em si. Você acredita, então, que ele é predestinado? Exato. Já está ali, esse vai ser. O dependente, sim. O dependente, acredito nisso. Óbvio, como eu te falei, depende de fatores, por exemplo, do convívio social, né? Tem indivíduos, por exemplo, vamos colocar um exemplo besta, mas que é uma verdade. Eu tenho colegas, por exemplo, que não tomam bebida alcoólica porque eles começam a ficar vermelhinho e tal. Então o indivíduo já nem toca na bebida alcoólica. Ou aquele que, como eu, toma um copinho de alguma coisa... Já começa a ficar já mais... para, não vai, não desce, né? O japonês, por exemplo, os indivíduos asiáticos, eles já têm uma predisposição genética a não produzir uma enzima que degrada o álcool. Então, o japonês, o indivíduo asiático, tem uma tendência a ficar, vamos dizer assim, bêbado, né? Muito mais rápido que a população. Aliás, no Japão, a gente sabe, eu vejo fotos e matérias de muitos japoneses que saem do trabalho e bebem muito e caem nas esquinas, né? A gente que tem algum amigo que é japonês ou asiático, a gente nota nitidamente que ele toma uma tacinha de vinho, ele começa a ficar mais vermelho e já começa a se alterar mais rápido do que a população, vamos dizer assim, brasileira, né? É porque eles têm essa deficiência de uma enzima que degrada o álcool. Agora, como a gente não vai se submeter a um exame desses e fazer uma pesquisa dessa genética, eu penso, isso é opinião pessoal minha, que é uma roleta russa. Aliás, para bebida e para droga. Então, assim, pode ser que você tenha essa predisposição, que você tenha o gene para tornar-se dependente. Pode ser que não, mas é uma roleta russa. Pode ser que você tome o primeiro, o segundo e não consiga parar mais. E aí você jogou a sua vida, que é uma preciosidade, fora. Por isso eu digo, não vá nem no primeiro copo, não vá nem no primeiro gole. Não insista numa coisa que você não sabe com o que é que você está mexendo. Não é verdade? A prevenção sempre foi o melhor negócio dentro da medicina, né? E óbvio que o alcoolismo é um problema social que envolve a família e destrói famílias, né? Famílias, cidades menores, de uma forma geral, quer dizer, são indivíduos mal vistos e muitas das vezes, é como eu costumo dizer, as pessoas não entendem, mas aquilo é uma doença. Esse indivíduo bebe demais, por que ele não... Ele não consegue, ele é dependente do álcool. Mas ele precisa de tratamento. E aí, com o tratamento, a gente sabe que existem casos de muito sucesso e muitos casos de sucesso. Deixa eu fazer uma pergunta. É mais comum o alcoolismo nos homens ou não? Eu não sei te responder isso. A genética não tem um estudo sobre isso? Não sei te responder isso. Aparentemente parece ser. Mas eu tenho certeza que o dependente, o alcoólatra dependente, ele não escolhe sexo, tanto mulher como homem. É que o homem costuma ter um convívio social com a cervejinha mais do que a mulher, talvez, e a gente veja com mais frequência, né? Quer dizer, ele tem o contato com a bebida alcoólica mais frequente, possivelmente. Mas eu acho que ambos os sexos, o alcoólatra mesmo, né? O dependente, eu acho que atinge da mesma forma. Tá, e mais uma pesquisa para medicina genética estudar e trazer as respostas para a gente. Aliás, vocês não param de evoluir e a gente é muito grato à medicina genética, que a gente consegue hoje detectar muitas coisas, não é verdade, doutor? A coisa anda muito rápida ultimamente. Eu costumo dizer que hoje genética não se estuda mais por livros, são artigos científicos.
que livro um ano está obsoleto, né? E é óbvio, eu costumo dizer que é muito bem-vindo esse tipo de inovação, né? Porque a predisposição a tudo na vida, né? Eu costumo dizer que a aptidão em si... Hoje a gente tem, por exemplo, exames genéticos para ver a aptidão do indivíduo ao esporte. Se o indivíduo tem explosão, se o indivíduo tem resistência, quer dizer... E esses exames estão disponíveis para a população? Mas é o quê? Para fazer quando é criança? Usualmente é para direcionar essa criança a que tipo de esporte ela vai seguir. Que coisa maravilhosa isso, hein? Dá para saber também assim qual é a aptidão dela profissional? Não exatamente. Eu já fiquei imaginando a gente descobrir assim quais são as aptidões e botar, investir naquilo. O talento é uma coisa individual, né? A gente percebe isso. Mas dentro dos genes, intrinsecamente no nosso DNA, a gente tem essas predisposições. Como tem do alcoolismo, também tem coisas boas. E a medicina já consegue ver isso. Já consegue ver muita coisa. Maravilha. Bom, eu tenho certeza que esse assunto é sério. Eu espero que você tenha prestado atenção, que fique atento, que tome decisões. Você que anda bebendo muito, você que sente de vez em quando assim, será que eu sou alcoólatra ou não? Procure ajuda. Não continue jogando a sua vida fora e fazendo tanta gente que você ama, eu sei que você ama sofrer. É uma doença sim e como toda doença precisa ser tratada. Procure tratamento. E você, pai e mãe, não brinque de oferecer bebida para os seus filhos. Não brinque porque é roleta russa. Pode ser o primeiro gole e que leva ele para o fim da vida, tá bom? Dr. Ciro Martinhago, médico geneticista, ele está no laboratório RDO. O site lá é o www.rdo.med.br. Você pode entrar lá no site, fazer seu agendamento, conhecer mais a medicina genética, que realmente é maravilhoso. E o RDO está crescendo muito, cada vez com mais novidades. Muito obrigada, viu? Obrigado. Prazer recebê-lo. Bom dia.